Uma boa noite a todos. Vamos continuar com o penúltimo capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, sendo que o nosso irmão André Luiz Ramos já está conosco, ele virá. Então, ele vai fazer a segunda parte, que é o término do livro, né? Capítulo 30. Então, nessas anotações de serviço, é muito interessante, porque o André Luiz tira as dúvidas que ele tem em relação à aplicação da mediunidade, né? A maneira, o emprego da mediunidade, a missão da mediunidade na vida de cada um de nós. Então, muitas dúvidas ele tira, aproveitando esse mestre do conhecimento, que é o Aulus, né? Então, ele começa, né, dizendo: por que tanto embaraço verbalístico, criptestesia, que é a sensibilidade oculta? Aqui, André Luiz, como se ele pensasse em voz alta e estivesse falando com o Aulus a respeito das incongruências do nosso mundo. Porque Aulus falou francamente: mediunidade efetiva, psicografia, psicometria, e no entanto, a metapsíquica, por exemplo, deu nomes impressionantes, né, a questão mediúnica, como essa, né? Em vez de falar sensibilidade oculta, eles falavam criptestesia. Ao invés de falar em conhecimento de fatos sem o concurso dos sentidos carnais, eles falavam metagnomia. Você precisa de um dicionário para aprender. Outra coisa, os médiuns não tinham esse nome, eram sujeitos, né? Muitos chamavam de sujeitos. E existem duas categorias, segundo os metapsiquistas. Seriam as faculdades psicológicas inabituais e as faculdades mecânico-físico-químicas. Quer dizer, realmente a gente gosta de complicar, né? Falar a verdade. Então, vendo tratados de metafísica e procurando estudar, certamente André Luiz já foi anotando essas palavras e que, no fundo, precisam mesmo de um dicionário, né, para você interpretar. Bem, o estudo da mediunidade tem aqui em Aulus um professor exemplar. Por exemplo, ele diz: a mediunidade, indubitavelmente, é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem, cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência a seu modo. De nossa parte, é possível abordá-la com a simplicidade evangélica, baseados nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis ao homem vulgar, curando obsidiados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores materializados no Tabor, ouvindo os mensageiros celestiais em Getsemane e voltando ele próprio a comunicar-se com os discípulos depois da morte na cruz. Entretanto, a ciência terrestre, por agora, não pode analisá-la sem o rigor da experimentação. De uma certa forma, o que Aulus está querendo justificar esse palavrório todo do metapsiquista, né? Mas, e também a gente, de uma certa maneira, dá razão a ele. Por quê? Porque, na verdade, a ciência caminha
E ela procura empregar palavras novas e ela tem muito receio de estar empregando palavras evangélicas, né? Infelizmente. Vai chegar um momento em que tudo isso vai desaparecer e a súmula do conhecimento será a aquisição de todos, né? Nós temos certeza disso. Por enquanto, fiquemos com a classificação de Kardec, com a classificação dele mesmo, Aulus, nesse livro, a respeito do que é mediunidade, quais são as categorias da mediunidade, aquilo que Paulo falava, né, a diversidade dos carismas, que são os diferentes tipos de mediunidade. Vamos para o mais simples, já que dentro de nós isso se torna fácil e também aceitável, né? Deixemos a ciência caminhar para onde ela quiser, inventar os nomes que ela quiser inventar, mas para nós o bom Evangelho de Jesus continua sendo a nossa estrada e a nossa maneira de conhecer a vida, né? E ele continua: não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, conforme a índole dos estudiosos. Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. O laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. Ele tem razão, né? Nós não podemos diminuir o valor da ciência. Ele é tão importante quanto o heroísmo da fé. A inteligência com a balança e a retorta também vive para servir ao Senhor. Esmerilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião na Era Nova. Então nós temos certeza de que vão se encontrar ciência e religião e chegar a um lugar comum. Aulus não desejava situar a conversação nos domínios científicos, porque era a última noite de conversação com seus pupilos. Então, aí começa ele e André Luiz a manterem um contato mais direto sobre a aplicação da mediunidade. Então, é justo que a ciência não examine pelo nosso prisma, mas e as demais interpretações espiritualistas? Então, como queria Aulus, André Luiz deixa de lado o aspecto científico e entra diretamente na questão de como as interpretações espiritualistas veem a mediunidade. De que maneira? Eles interpretam os médiuns como loucos e insanos. Os estudantes da verdade deveriam estar em templos de iniciação, deixando os sofredores e ignorantes à distância. Eu já me referi uma vez e volto a falar. Quando Jesus, ao se despedir dos 500 da Galileia, deixou explícito para nós um caminho, aquele que nós deveríamos seguir, uma das questões básicas que ele colocou foi que nós deveríamos cuidar daqueles dos obsidiados, daqueles que eram doentes mentais e estavam sendo assediados por espíritos. A outra questão que ele deixou, e muito clara, foi que nós deveríamos empregar as faculdades curadoras em favor dos doentes. Pois bem, eu já me referi que o Espiritismo é a única religião que seguiu o caminho indicado pelo Mestre.
tem o diálogo com os espíritos, na desobsessão, tem a tarefa do passe na casa espírita. Mas por isso mesmo nós somos muito criticados. E criticados por escolas espiritualistas. E somos criticados por quê? Aquilo que André Luiz coloca aqui. Os estudantes da verdade, segundo essas escolas, deveriam estar em templos de iniciação, deixando os sofredores e ignorantes à distância. Então, o médium, ele não estaria vinculado aos sofredores e doentes. Aulos, então, responde. O santuário da iniciação religiosa é venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual. O santuário a que ele se refere são os templos religiosos das diferentes religiões, né? E que, sem dúvida, é um lugar muito bom onde as pessoas se reúnem para orar, para aprender a reverenciar Deus e as hostes superiores. Mas o Aulus diz que o posto é muito importante, mas veja o que ele diz a seguir. Os que fogem dentro dele à lei da cooperação isolam-se em torre de marfim, fixam-se em discussões brilhantes e estéreis. Chegará o dia deles. André Luiz ainda coloca: somente o convívio com gênios superiores da espiritualidade seriam os anseios dessa turma que não deseja que a mediunidade se misture com a obsessão. Então, as manifestações mediúnicas vulgares são lançadas à obsessão e à enfermidade e devem ser entregas a si mesmo. Isso André Luiz colocando para o alto o que pensam as escolas espiritualistas. Porque realmente há muitas escolas que abominam os centros espíritas. Por quê? Porque nós fazemos reunião de desobsessão para o diálogo terapêutico das criaturas que estão enfermas mentais. E isto é levado à conta de uma reunião assim de baixa categoria. O que ele fala aqui, ó, né? São reuniões mediúnicas vulgares, segundo ele, né? E que a obsessão e a enfermidade devem ser entregues a si mesmas e que o médium não deve se imiscuir. Aulus falando sobre isso. Isso é comodismo sob o rótulo de cultura. Os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores e os pequeninos. Olha que resposta, né? Então, se for mesmo um gênio tutelar, se forem espíritos de escola, eles não abandonam os sofredores e os pequeninos. E até eu cito no meu livro Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho, exatamente o momento em que Chico vai visitar a colônia Santa Marta, dos leprosos. E quando ele vai chegando à porta do leprosário, numa das visitas que ele fez, ele começou a chorar. Chorava muito. E a dona Elba Álvares, que era a encarregada de fazer as visitas ao leprosário e que levava o Chico para essas visitas, começou a ficar preocupada de vê-lo chorar tão intensamente e disse: Chico, há alguma coisa errada? Você está chorando? Aí ele disse assim: não, minha irmã, não se incomode.
não aconteceu nada. O que acontece é que o mentor desta casa veio nos receber à porta e disse que hoje beijará todos os internos. Quem era o mentor da casa? Quem era? Francisco de Assis. Então, veja bem, os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores e os pequeninos. São Vicente de Paulo foi o protetor de Eurípides Barçanufo. A quem São Vicente de Paulo protegeu e ajudou? Os pobres de Paris, aqueles que estavam internados nos hospitais. Desenvolveu um trabalho de caridade impressionante. Onde estão os gênios tutelares da humanidade? Se a gente pensar que eles estão tudo tocando flauta e harpa, pode esquecer. Você jamais vai encontrá-los assim. Eles estão lutando em favor dos pequeninos. André Luiz traz mais um problema. Há companheiros que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhes corresponde à exigência, afastam-se dele. Quantos casos eu vi assim? Perdi a conta. Né? Essa gentinha porque cuidava do sofredor. Então, a resposta do alto: esses que assim pensam são campeões do menor esforço. Esqueceram o socorro que receberam da escola primária. Tudo exigem para si. Esquecem a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda. Então, é uma questão assim. Sempre o que está numa posição superior volta-se para aquele que está numa situação mais inferior. É sempre assim. Se houver aperfeiçoamento, evolução, essa é a maneira de agir. E você reconhece o verdadeiro gênio tutelar quando ele faz isso. André Luiz: aos que dizem que o espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e os enfermos. Dizem que os espíritas convertem seus templos em refúgios de alienados mentais. Nós cansamos de ser considerados assim pelos psiquiatras. Quem lê qualquer coisa da década de 40, de 30 e 40, vai ver o horror que eles escrevem sobre os espíritos. Somos fábricas de louco, somos alienados e tornamos os outros alienados. Isso aqui tem muita razão de perguntar, muita razão de ser. Qual é a resposta? A medicina não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos enfermos. O espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo. É o benfeitor da mediunidade torturada e da mente doentia. Quando procurado, dá-lhe o bálsamo e o esclarecimento. É uma resposta brilhante, né? Principalmente, e de incentivo à casa espírita. Né? Porque, olha, malhados, vilipendiados, fábrica de lobos, né? Tudo isso, e até hoje é assim. Nós já fomos chamados, já fomos
já pintaram e bordaram sobre o espiritismo, né? No entanto, as casas espíritas continuam. Por quê? Porque é o desenvolvimento da humildade que nós precisamos ter, né? Então vamos continuar a trabalhar, a exercer o nosso papel, independentemente do juízo que os outros fizerem. É muito fácil inventar teorias que nos exoneram do dever de servir. Olha o discernimento do alto. Isso é uma resposta brilhante. Então, é muito fácil inventar teorias que nos exoneram do dever de servir. E é o que a maioria faz. Ah, não vou fazer porque isso é coisa para louco. Claro, é duro colocar a mão na massa. É difícil. Eles dizem, aulos ainda, é muito difícil aplicar os princípios superiores utilizando-nos de nossa cabeça e de nossas próprias mãos. Olha a sabedoria. É dizer, enquanto os outros estão se matando para aliviar a carga do outro, eu fico daqui monitorando e dizendo que tudo isso é besteira, é bobagem. É claro, o que eu estou fazendo? Um louvor à minha preguiça. Porque enquanto os outros fazem, eu descanso. Mas é um descanso que mais tarde vai ter suas consequências. Se a recuperação do mundo e de nós mesmos estivesse circunscrita a lindas palavras, o Cristo, que nos constitui o padrão de todos os dias, não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados da terra. Olha que resposta! Olha que resposta! Quer dizer, por que Jesus veio? Se palavras bastam, o que ele faria? O que o Aulus diz assim, aqui, olha. Bastaria que ele enviasse proclamações angélicas à humanidade, sem padecer-lhe de perto a incompreensão e os problemas. O bem começa de nós mesmos. Então, olha, esses dois últimos capítulos são inesquecíveis. O médium precisa botar a mão na charrua, não olhar para trás e trabalhar. Não existe outra possibilidade para ele, porque senão vai ser a enxada enferrujada que ficou sem trabalho. Precisa trabalhar. Ainda André Luiz quem coloca o problema para ser resolvido. Há quem afirme que em todos os processos de obsessão funciona implacável a lei de causa e efeito, e que por isso não vale interferir. Deixa como está obsedado, que continua obsedado, qual o problema? Amanhã ou depois sara. Eu já ouvi isso muito, né? Aí o Aulus falando aí, mera argumentação do egoísmo bem nutrido seria abandonar os doentes sob o pretexto de que são devedores perante a lei. Só o amor puro, serviço incessante, são capazes de garantir-nos a redenção. Como desprezar os que sofrem? Hoje é o vizinho, mas amanhã pode ser um de nós. É preciso a cooperação entre as vítimas do espinheiro. Sem isso, será mais longa e difícil a tarefa salvadora. Então,
podemos ter certeza de que o auxílio aos obsidiados é um auxílio a nós mesmos. Os espíritos, comunicando-se por Chico Xavier, dizem que a sessão de desobsessão é uma clínica psiquiátrica em ação. Eles levam em consideração e muito o auxílio da desobsessão no planeta. E quanto mais nós tivermos diálogo com esses espíritos, muito mais resultados em prol da sociedade nós vamos ter. Eu sou de um tempo que a gente já viu de tudo, né? Eu já tenho um DNA avançado, dias vividos bem adiantados. Então, havia sempre aquela coisa, né? Ah, não, fulano ou fulana só recebe espírito adiantado, espírito de luz. Era reservado na mesa, só se aprumava na hora de receber o benfeitor. Quando eu lembro que até caco, até vidro Chico mastigou, rasgou a boca inteirinha para ajudar 3 moças completamente obsediadas, e fico pensando, né? É muita cara de pau nossa, né? De ficar sem trabalho, esperando só que os benfeitores falem por nós. Seria o mesmo, continuar, que relegar crianças ao abandono sob a alegação de que lhes cabe o dever de procurar a virtude e a sabedoria por si mesmos. Ou um campo enorme, superlotado de enfermos, recomendando procurar a saúde por si mesmos. É a mesma coisa. Quer dizer, onde está o nosso espírito humanitário? Se perguntar. André Luiz, não devemos atender a nenhum problema de mediunidade complexa? Dizem que a religião não passa de muletas e ninguém deve procurar assistência dos mentores. Resposta do Alto. Isso seria suprimir a escola e o amor imanente na criação inteira. A religião é um santuário de educação da alma em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Quer dizer, é nosso dever ajudar. Quem tem mais informação e formação tem por obrigação ajudar. É preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe de angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. É muito cedo para que o homem apele para a verdade total. Por agora, é imprescindível trabalhe intensivamente com devoção ardente e profunda ao bem, para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física. Aqui está bem claro que nós ainda estamos tateando, iniciando o nosso progresso espiritual, que a verdade total é ainda uma utopia para nós. Nós não temos nem desenvolvimento de sabedoria e nem de coração, nem de sentimento. E, portanto, nós não estamos aptos ainda para compreender a nossa verdadeira missão e o que nós devemos desempenhar aqui na Terra.
Nós temos que ter muita consciência de que nosso caminho é o bem. Como ele diz aqui, fazermos o bem. Não importa o que venha contrariamente ao nosso desejo. É preciso vencer, né, dentro desse caminho que nós construímos no bem. A ausência de escolas do espírito ou a supressão dos instrutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral, porque sem o apelo à dignificação da individualidade em processo de crescimento mental e da sublimação do tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação das linhas inferiores da experiência. O que ele está dizendo é o seguinte, que nós devemos valorizar os templos religiosos que colocam para fora ou ressaltam a parte mais importante da criatura humana, que é o espírito, a alma. Nós temos que ressaltar a importância disso que ele chama escolas do espírito. É muito importante. Então, se nós não tivéssemos os centros espíritas no Brasil, podem ter certeza de que aumentariam muito os hospícios na face do nosso país. É o que ele está dizendo aqui, ó. E haveria um rebaixamento moral muito maior do que estamos tendo. Ajuda muito a coletividade. Há muito empenho dos benfeitores nessa ajuda. Não é palpável para nós por enquanto, mas o será um dia. Bom, aí eles chegaram à casa de Lísias, de Aulos. Ele tem um lugar certo de morada no plano espiritual. E aí ele diz assim, para terminar com os discípulos: trabalhemos com bom ânimo, o tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória. No dia imediato, Aulos deveria partir no rumo de elevada missão à distância. Prometeu-nos o abraço de adeus para a manhã seguinte. Termina assim esse capítulo. E agora vai iniciar-se o último, que o nosso André Luiz vai nos oferecer nesta noite. Queria deixar bem claro para todos, né, que neste capítulo, Anotações e Serviço, Aulos deixa um resumo muitíssimo importante da tarefa do médium, da tarefa da casa espírita e do que nós devemos fazer em auxílio à coletividade com essas verdadeiras clínicas psiquiátricas que são as sessões espíritas de diálogo terapêutico e que ajudam muito, apesar de nós não termos uma noção generalizada do que eles fazem realmente no contexto do país. Então, com vocês, o André Luiz. Tá bom? Sim. Boa noite, amigos. Boa noite, internautas. Nesse momento, Aulos e André Luiz já estavam começando a ficar preocupados porque estariam se despedindo do Aulos, né? E na manhã seguinte que eles se encontram, eles estão caminhando por alguns locais
na direção de uma casa na qual André Luiz e Hilário iriam fazer um socorro de uma criança que estava doente. E no caminho, Aulus, como realmente um mestre, ele aproveita a experiência da caminhada e mostra alguns fatos que iam ocorrendo e acabou discorrendo sobre a mediunidade em coisas simples que eu confesso que eu mesmo não havia enxergado dessa forma. Como a mediunidade se manifesta em muitas coisas. E aí o Aulus diz, vejam, a mediunidade, como instrumentação da vida, surge em toda parte. O lavrador é um médium da colheita. A planta é um médium da frutificação. E a flor é um médium do perfume. Nós grifamos aqui instrumentação da vida, a mediunidade como instrumentação da vida. Então a mediunidade ela é algo que ela é inerente à criação divina. É inerente porque ela é um mecanismo pelo qual algo é doado, e nós temos o doar e o receber. É lindo enxergar que o lavrador é um médium da colheita, que na colheita ele vai e leva todo o que foi obtido com o plantio, mas houve o trabalho. Então mediunidade não é apenas a questão de eu transmitir ou de eu doar ali, mas tem um trabalho intrínseco, como é o caso da planta, sendo médium da frutificação. Olha quanto trabalho interior a planta desenvolve para, consequentemente, entregar o fruto para a gente. O fruto ser gerado. Ou mesma coisa, a flor ser médium do perfume. É lindo isso. A flor é o médium do perfume. Então, ela transmite. Aí ele diz, em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Todos somos médiuns, mas todos mesmo, inclusive com essa interpretação que o Aulus deu para a gente agora. Através, só lembrar, em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam. Então nós, nesse processo de dar e receber, na vida como um todo, nós filtramos o que vamos aqui receber, nós transmitimos por nosso intermédio as informações, os sentimentos, os gestos, a convivência, segundo as nossas possibilidades. Só que como espíritos em franca evolução, a ideia é nós ampliarmos cada vez mais as nossas possibilidades mediúnicas. Mesmo porque, como seres humanos, no capítulo anterior diz a nossa distância com a angelitude. Então o processo de aperfeiçoamento se dá, da própria mediunidade, se dá com a aquisição moral. A moralidade, ela é um recurso imprescindível para ampliar a nossa possibilidade de dar e receber. Porque é na nossa moralidade, é no amor, no exercício da caridade, os sentimentos que a gente vai renovando, é nisso que mora o processo de sintonia. Então, que perfume eu ofereço durante o café da manhã? Que perfume moral, que perfume de emoção ou de sentimento que eu ofereço? Então, em todos esses sentidos, nós somos instrumentos. Que tipo de frutos, trazendo agora até do ponto de vista mais metafórico, os frutos
que nós vamos transmitir? Porque dentro do fruto tem semente, que vai multiplicar. Assim é o que é esperado de todos nós, quando até no próprio Evangelho diz sobre a obra do Cristo, a árvore do Evangelho, de nós multiplicarmos essa semente, principalmente por meio da nossa possibilidade de transmitir novos perfumes de sentimento, de compreensão, e o trabalho constante para aperfeiçoar isso, novos frutos. E aí no caminhar, Aulus é fantástico que ele vai indo e mostra. Nosso orientador indicou o operário que aplainava enorme peça e observou. E ali eles viram uma carpintaria. Possuímos no artífice o médium de preciosas utilidades. Da devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Não longe, surpreendemos pequena marmoraria, à porta da qual um jovem envergava o escopro, ferindo a pedra. Eis o escultor, o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. A arte é a mediunidade do belo. Olha o quanto a arte, do ponto de vista terapêutico, pode auxiliar a muitos, transmitindo o belo. Porque nós sabemos, com André Luiz, que nós produzimos as formas de pensamento. Pelo pensamento, nós produzimos formas. Nosso conteúdo mental, as energias, possuem forma, possuem textura, brilho. E quanto mais elevados nossos sentimentos, maior é a harmonia. E sobre isso tem um livro psicografado pelo Chico, chamado Harmonia, que são pequenos textos, e mostra na capa como numa orquestra, que nós temos um maestro, e que na prática nós estamos aprendendo a desenvolver uma harmonia como maestro do nosso mundo íntimo. É aí que está a maestria de conseguir perdoar no momento que a mágoa chega, ou dar a outra face no momento de uma ofensa. É um processo de construção do belo interiormente. Em outro local, eles enxergam os companheiros que estavam promovendo a higiene pública na rua, removendo o lixo de extensa praça. Eles dizem, Aulus diz, aqui temos os varredores, disse em respeitoso acento, valiosos médiuns da limpeza. Valiosos médiuns da limpeza. Porque por intermédio deles a limpeza se manifesta. Por intermédio da planta, o fruto se manifesta. Por intermédio da flor, o perfume se manifesta. Então a mediunidade é esse mecanismo que, por intermédio de nós, algo se manifestará ao outro. Vemos aqui o fórum onde o juiz, aqui me chamou muita atenção, o fórum onde o juiz e o médium é o médium das leis. Por intermédio do juiz, a lei se manifesta. Né? Todos os homens em suas atividades, profissões e associações são instrumentos das forças a que se devotam. Aquilo que nós nos devotamos na labuta, no trabalho,
nós somos instrumentos daquilo tudo. Somos médiums. Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores, em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Então produzimos todos em conformidade com os nossos ideais. Quando nós temos o Cristo como nosso ideal, quando nós temos o amor, a caridade, essa questão de nós sermos discípulos de alguém que só serviu, de alguém que só amou, discípulos de alguém que foi ao encontro da dor e trabalhou sem parar, de não ver visualizações do Cristo na preguiça, nas reclamações, sempre produzindo. Quando colocamos o nosso ideal, trazendo um modelo superior, que para nós uma referência maior, o Cristo, para outros de nós, outros companheiros de outras religiões, mas o ideal superior, nós nutrimos nosso pensamento para uma harmonia maior. E passamos a manifestar um trabalho diferente. Porque não é porque nós estamos no meio profissional, voltando, no meio profissional, que nós não estamos sendo médiuns. Estamos sim. Queira ou não queira, estamos sendo médiuns de acordo com a sintonia dos nossos ideais. Se são superiores, vamos atrair elementos invisíveis de ordem superior. Se nossos ideais forem inferiores, tais como alimentado pela arrogância, pelo egoísmo, ou simplesmente para ter dinheiro e entrar na luxúria, são ideais inferiores que iremos, na verdade, atraímos elementos invisíveis, sejam energias, sejam entidades, sejam situações, que vão estar em sintonia com o que a gente vibrou. Então o ideal, como ele vibra, queira ou não, nosso pensamento é inesgotável, por que então não alinhar nosso ideal àquilo que é superior? Aí nós tornamos nossa profissão um sacerdócio. Nós tornamos a nossa profissão um meio da nossa própria redenção. Então não vai ser uma atividade profissional porque o chefe pediu, mas vamos fazer nem com a má vontade, mas alinhando a boa vontade nesse ideal de servir e ser instrumento de forças maiores que nos rodeiam, essas forças superiores, as forças do bem. E aqui a gente lembra um aspecto interessante que estudamos sobre a sintonia, as ondas mentais, que faz parte aqui a frequência dos sentimentos que nós vamos irradiar e toda essa parte. A família consanguínea é uma reunião de almas, porque nesse momento eles chegaram na casa do menino que seria socorrido, o momento final da despedida. E eles entram e enxergam a família no café da manhã, o pai, a mãe, 3 crianças, e o menino, não estava na mesma poltrona, deitado, pálido, bastante adoecido. E Aulus observa a cena e diz que a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. A primeira reflexão que eu fiz foi pensar, a minha família atual é uma reunião de almas, em qual processo hoje me encontro? Aí convido a todos levarem para casa essa pequena lição de casa para refletir sobre hoje a minha família consanguínea. Estou em processo de evolução nela, ou é fortemente o reajuste, aperfeiçoamento ou santificação?
Claro que vai ser uma mescla disso tudo, mas às vezes destaca algo mais de acordo com a nossa necessidade, a convivência, né? Então isso eu achei curioso. O homem e a mulher abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal. Nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. Então é um outro exercício da mediunidade, né, como médiuns da própria vida. E nós somos responsáveis, pensando como pais ou mães, né, é uma manifestação mediúnica, trazer esses adversários do ontem para ajudar no encaminhamento. Mas me chamou muita atenção a primeira parte também, como matrimônio, casamento, como escola de amor e trabalho. Escola de amor e trabalho. Isso muda todo, acho que para mim atualiza o olhar sobre o casamento. Porque nós passamos a perceber que aquela pessoa com quem casamos, ela faz parte ela também se matriculou conosco nessa escola de amor e trabalho. E não há como negar que o trabalho é importante, porque o trabalho nos vincula ainda mais com aquele ser. Quando feito com amor, mais ainda. Então acredito que numa terapêutica nossa, com o cônjuge, a reflexão dessa do amor e trabalho é imprescindível. De trabalharmos no bem, de sermos unidos com o nosso companheiro ou companheira em todos os trabalhos que vão verticalizar, que vão nos fazer subir nessa escala. Aí nesse caso, as discussões, as briguinhas, as coisas menores passam a ficar em segundo plano. A gente alia o foco em estar unido, primeiro na humildade de estar numa escola como aluno, para aprender o amor com essa pessoa ou com outra. E aqui dá um caminho grande de estudo que Aulus plantou uma sementinha para a gente refletir. A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. É aí que nós vamos lapidando os corações, nossos corações dentro do lar. E aí quando eles terminam o encontro, antes de Aulus ir embora, ele pede para André Luiz fazer uma prece. E aqui a gente coloca essa parte final, que André Luiz, ele levanta os olhos para o céu e diz: Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Esta oração
é um estudo, é uma profundidade para todos nós, porque André agradece aos benfeitores que inspiraram Aulus em toda essa jornada que o livro mostrou para a gente. E aí eles terminam a prece. Aulus, na oração, o André terminou em lágrimas, e aí Aulus, ele observa, né, revestido de radiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós igualmente em prece, recolheu-nos num só abraço e partiu. À maneira de crianças, Hilário e eu, em pranto, mudo de reconhecimento, contemplamo-lo até que se lhe apagou o vulto ao longe. E Aulus foi cumprir uma tarefa em esferas superiores. O que é extremamente emocionante, como o carinho, a forma que Aulus orientava André Luiz e Hilário. E esse momento me fez lembrar, que aí é o slide final, do decálogo do médico espírita. Porque esse capítulo lhe mostra a mediunidade como um instrumento pelo qual nós expressamos ou transmitimos ou doamos aquilo, somos intermediários. E o decálogo vem ao nosso encontro no curso, por ser realizado pelo Caibar e a AME juntos. Acredito, peço até permissão de a leitura rápida, porque ele sintetiza os objetivos pelos quais o curso também foi feito, e hoje é o princípio dessa última parte. Defender a doutrina de Kardec, colocar acima de tudo o interesse do Cristo na vida diária, buscar através das próprias ações viver a medicina do Espírito. E viver a medicina do Espírito pode ser para todos, porque depende das nossas ações, sendo médicos ou não, profissionais de saúde ou não. Podemos, pelas nossas próprias ações, viver a medicina do Espírito que Aulus nos ensinou. Levar à sociedade médica atual o alto contingente de espiritualidade que o Espiritismo oferece. Ampliar sempre que possível os conhecimentos médicos. Colaborar em instituições espíritas. Valorizar os minutos preciosos da existência. Quantos minutos perdidos? E aqui, combater através do exemplo e da palavra a perversão dos costumes. Defender o fraco e o oprimido. Amparar o intoxicado intelectual. Amparar o intoxicado intelectual. Acima de tudo, exercer a medicina tendo em vista os desígnios divinos, reconhecendo-se como filho do Altíssimo, dispenseiro do Criador, e, portanto, como humilde servo da soberana verdade. Uma boa noite a todos.